som. Boa tarde, meus amigos. Pelo bem de São José Especial, Centro de Hematologia do Vale está no ar. Fiquem com a gente, nós vamos falar de saúde. Vamos com vocês até às 18 horas. Bem-vindos todos os convidados. O programa é com o Dr. Calera, ele que é o apresentador. Boa tarde, Dr. Calera. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Evandro. Nós temos o prazer de receber hoje aqui a doutora Tássia. Ela é uma médica nutróloga, tem experiência em atendimento tanto hospitalar quanto em clínicas. E nós vamos falar um pouco sobre a nutrição num aspecto mais geral possível, né, Evandro, dos pacientes com tumores, com doenças aí tumorais, a gente chama doenças oncológicas, né? Esse é um aspecto muito importante. Tem alguns mitos por aí, não é, Tássia? E a gente queria abordar isso e falar de uma maneira muito natural e que passasse uma informação interessante aí para os nossos ouvintes, não é? E telespectadores também. Isso. Né? Só queria que o senhor apresentasse, falar boa tarde para o doutor Evandro. Boa tarde, Inês. Boa tarde, Tássia. Boa tarde, Fernando. E o senhor apresentasse a convidada para os nossos telespectadores. Sim. Convidamos hoje a doutora Tássia Dornelas, ela é nutróloga e achamos que é um assunto de extrema importância porque hoje a gente é bombardeado por vídeos, notícias, matérias tendenciosas, sem nenhum lastro científico, né? Muito enviesadas. Então é melhor falar com quem entende. E aí a gente vai falar muito sobre nutrição no câncer, né? Tássia, fique à vontade. Fala um pouco de você. Bom, então eu sou médica nutróloga, né? Agradeço o convite porque é um assunto realmente muito importante, porque o paciente oncológico, o paciente que tem câncer, ele chega pra gente já com estágio de desnutrição bem avançado, né? Então, enquanto no consultório eu me preocupo, muitas vezes o paciente que vai fazer um check-up ou que quer perder peso, no paciente com câncer, a minha preocupação como nutróloga é outra. E isso é muito importante porque isso impacta diretamente no tratamento, na resposta ao tratamento, na sobrevida desse paciente. Esse é um aspecto muito interessante que você falou, Tássia. Como que isso acontece? Como é que a gente pode orientar o nosso paciente? Ele está tratando e foi para casa. Como é que a gente pode orientar o que ele deve fazer? E a gente tem hoje um aspecto importante que é custo, não é? Às vezes a gente orienta alimentos que são difíceis de adquirir, não é? Como é que poderia ser algo interessante aí fora, acessível, não é? Que mantivesse uma condição, como você falou, interessante e que ajudasse aí na resposta ao tratamento. Isso é possível? O que você acha? Só quero complementar uma coisa, isso que o Dr. Fernando está dizendo é importante a gente ouvir a sua opinião, Tássia, porque o maior convênio médico da população é o SUS, né? Sim. Então 75% das pessoas são atendidas pelo SUS. É verdade. Então essa questão de custo é importante, tem que ser são informações realistas, né? Que todo mundo consiga aplicar. Sim. Se bem que hoje até ovo tá caro, né, Vera? Oi? Até ovo tá caro hoje. É verdade. Mas o básico ainda funciona muito bem, mas tem né? O ovo você tem que criar galinha em casa agora. Né? Eu sou do tempo. É uma boa alternativa. Não é? É uma boa alternativa. Mas já teve mais caro, já tá bom. O que eu vi hoje no noticiário é o arroz. Não sei se o arroz tem tanta nutrição, mas que o arroz, o povo brasileiro deixou de comer o arroz. Não que esteja caro, não sei, mudaram de hábito. Você que é nutrólogo pode dizer para nós se tem algum nutriente bom no arroz. O arroz, ele é rico em carboidrato, né? Então é um nutriente que a gente precisa, mas que a gente não precisa tanto. Porque o nosso corpo produz e outros alimentos que a gente come também são ricos. Porque o brasileiro vai no feijão com arroz, né? Para não errar. Mas assim, da questão do paciente oncológico, o ideal é que ele tenha um acompanhamento já com uma nutricionista a partir do momento do diagnóstico. Porque eu não preciso esperar que esse paciente fique desnutrido para ele chegar até mim ou para ele chegar até uma nutricionista. Então, fez o diagnóstico, antes de acontecer uma perda de peso importante, é importante que esse paciente ele já tenha um acompanhamento.
Então, assim, no hospital, por exemplo, o paciente interna, esse paciente ele passa por uma triagem de risco nutricional em até 48 horas. Então, as nutricionistas vão e elas aplicam um questionário para avaliar o risco nutricional. De forma prática, como que eu posso saber se essa pessoa está em risco nutricional? É a partir de uma perda de peso. Então, se o paciente ele já chega perdendo peso, e a gente calcula isso em percentual, né? Quanto maior o percentual, mais grave é essa perda de peso e maior pode ser a desnutrição desse paciente. Então, um valor que é fácil de decorar é 10% do peso corporal em 6 meses. Claro. Se esse paciente perdeu 10% do peso corporal em 6 meses, ou 5% em um mês, ou 7,5% em 3 meses, eu já, de forma não intencional, ele não fez dieta, ele tem uma doença que muitas vezes ele ainda nem descobriu, né? Foi investigar a perda de peso e acabou descobrindo um câncer, né? Então, esse paciente ele já precisa de uma terapia nutricional. Então, avaliei esse paciente, ou já tem um IMC muito baixo. O que é o IMC? É a razão do peso para a altura. Então, é o peso dividido pelo quadrado da altura. Se ele já tem um IMC muito baixo, já é um sinal de alerta de que esse paciente... Como que calcula isso, doutor? Só por curiosidade, para quem está nos assistindo. A altura? O peso dividido pela altura ao quadrado. E dá até quanto que é normal? A massa normal para adultos é de 18,5 até 24,9. De 25 até 29,9, isso é um sobrepeso, acima de 30 é obesidade. Se tiver menos de 30, tá tudo certo. Mais ou menos. Mas não está na zona Mais de perigo. Mais ou menos, porque tem outras formas também da gente avaliar como está a questão nutricional desse paciente. Então, o IMC é uma forma geral, né? Eu aplico para a população geral, mas, por exemplo, um paciente atleta que pesa 80 quilos, ele pode ter 80 quilos de músculo com uma altura, sei lá, de 1,80. 1,80 e 80 quilos de músculo. É diferente de um paciente de 80 quilos, mais sedentário, que tem um excesso de gordura corporal. Eles têm o mesmo IMC, mas são composições corporais diferentes e a saúde também muda. Claro. Porque o atleta tem massa magra, claro, né? Exatamente. Um precisa de mais atenção que o outro. Entendo. E aí, falando em avaliação de estado nutricional, uma coisa que muito me importa é a massa magra. Então, eu avalio o peso, avalio massa magra desse paciente. Existem algumas formas de avaliar a massa magra. E a gente falando de SUS, né, de uma forma prática de avaliar, se o meu paciente está no consultório, existe um score que chama SARC-FCC, eu acho que vocês conhecem, né? Sim. É um score de sarcopenia, que é de baixa massa muscular. Eu consigo avaliar a circunferência da panturrilha. Eu vou lá com a minha fita métrica e eu meço a circunferência da panturrilha. Se para homem está menor que 34 e para mulher menor que 33, e isso reflete numa perda de performance, perda de força, isso aí eu estou diante de um paciente com baixa massa muscular. E às vezes eu nem preciso de uma bioimpedância, que é aquele aparelho que eu tenho no consultório, mas muitas vezes o paciente do SUS não tem acesso. Com a circunferência, como a fita métrica, eu consigo avaliar de uma forma razoável a massa muscular desse paciente. E a circunferência da cintura? A circunferência também, mas a circunferência eu penso muito mais para a questão da obesidade. Entendi. Então, um paciente obeso com síndrome metabólica, a circunferência da cintura me importa. Pensando em massa muscular, eu vejo circunferência da panturrilha ou do braço, porque é diretamente proporcional. A panturrilha é a batata da perna, que o pessoal fala aí, não é? Exatamente. Então, teria que ter, mesmo no paciente oncológico, 30 e... Maior que 34 para homem e 33 para mulher. Exatamente. E tem alguns testes também que eu posso fazer, como levantar e sentar da cadeira por 5 vezes, tem que ser em menos de 15 segundos, que eu já vou avaliando performance. E algumas perguntas que eu faço para esse paciente para cogitar se ele tem uma baixa massa muscular. Então, eu avalio o peso, avalio a circunferência da panturrilha, e se eu vejo que esse paciente ainda não perdeu peso, mas que ele tem uma baixa ingesta, ele não está se alimentando bem por mais do que 5 dias, mais do que uma semana, eu também já tenho que pensar que esse paciente está em risco nutricional se é um paciente que tem uma doença de base causando isso. Por exemplo, um paciente que tem câncer e que está uma semana ali comendo quase nada.
Eu já me preocupo e eu já tenho que tomar uma atitude diante disso. Mas aí o que a gente pensaria no início da pergunta, tá, em casa? O que a gente poderia orientar numa situação assim, que ele foi para casa? Foi para casa. Então, fez o diagnóstico, tá com câncer, foi para casa. Vai ter o acompanhamento com a nutricionista, mas, né, vamos dizer, vai ser daqui a um mês. Eu preciso que esse paciente tenha uma ingesta adequada de calorias e de proteína. Quando eu falo de caloria, eu posso fazer uma conta muito simples que a gente chama de fórmula de bolso. Para paciente desnutrido, oncológico, eu utilizo 30 quilocalorias por quilo por dia. Então, um paciente que está pesando 60 quilos, ele vai precisar de 1.800 calorias. Em média, é isso. É uma forma fácil de fazer. Legal. E de proteína, o recomendado é que seja, no mínimo, 1 grama por quilo, mas, se possível, 1,5 grama por quilo. O que isso significa? Que o paciente de 60 quilos, que é esse nosso paciente, ele precisa comer 90 gramas de proteína para manter massa muscular. Massa muscular é um indicador muito importante de saúde. A gente está falando aqui da diferença entre uma pessoa de 80 quilos, mas que é um atleta de 80 quilos, que tem excesso de gordura e que não tem massa muscular. Então, assim, um marcador muito importante é isso. Eu não quero de jeito nenhum que o meu paciente perca massa muscular. Por isso que eu estou fazendo caloria e proteína. Aí ele vai ter que fazer uma continha. Por exemplo, um ovo tem 7 gramas de proteína. Pensa, se fosse só de ovo para proteína, 90 gramas... Comprar aquelas bandejonas e comer. Mais de 10 ovos por dia. Exatamente. É difícil. E muitas vezes o que acontece no paciente oncológico é que ele tem a doença que causa um maior catabolismo, né? Que isso significa? Que a doença, o próprio câncer, ele libera alguns mediadores que destroem massa muscular e destroem também massa de gordura. Então, o paciente perde peso e perde massa muscular. E tem também a questão do tratamento. O próprio tratamento pode causar náusea, perda de apetite. Então, ele precisa de uma ingesta alta, mas, ao mesmo tempo, ele tem todas essas questões que aumentam o gasto dele e reduzem a vontade que ele tem de comer. Ô, doutor, eu preciso esclarecer para quem está nos assistindo, antes de passar para o doutor Evandro. Quando você diz assim, a proteína, cada ovo tem 7 gramas. 7 de proteína. 7 gramas de proteína. 7 gramas de proteína. O que uma pessoa comum que está nos assistindo pode comer em casa? O ovo, o brócolis, eu sei que tem. Que mais? Quando a gente fala de fonte de proteína, uma fonte boa de proteína é mais fonte animal. Então, eu vou falar de ovo, peixe, frango, carne, os derivados do leite também são boas fontes de proteína. E muitas vezes, nesse caso do paciente, se ele não estiver conseguindo comer, a gente entra também com um suplemento alimentar. Ele pode tomar essas proteínas sintéticas? Ele pode tomar. Por exemplo, o whey protein. O whey protein, o que é? É a proteína do soro do leite. Então, você pega lá a melhor parte do soro do leite e a indústria pode concentrar o whey protein concentrado, né, que a gente vê que vai ter 70%, 80% de proteína do soro do leite. Você pode isolar, né, que vai ter 90% de whey, ou você pode hidrolisar, que é quebrar. E isso ajuda muito no paciente oncológico. Por quê? Uma pequena porção já pode ajudar a bater essa meta proteica. Então, vamos pedir para o SUS distribuir o whey protein para as pessoas. Porque, às vezes, a pessoa prefere comer de origem animal, que nem se falou, porque já traz o frango, faz para a família toda, o peixe já faz para a família toda, porque ela não vai comer. O whey protein é caro. Mas a grande questão é que, às vezes, o paciente ele não consegue comer, por falta de apetite, né? E porque, muitas vezes, como consequência do tratamento, ele desenvolve uma mucosite, que é isso, uma inflamação da mucosa, dói para comer, ele tem uma diarreia, ele tem náusea. Sim. Então, uma forma prática é suplementar, comer e também fracionar as refeições, né? Comer um pouquinho de cada vez. Ao invés de fazer café da manhã, almoço, jantar, faz café da manhã, 2 pequenos lanches, depois o almoço, depois no meio da tarde ali mais um lanchinho. Comer igual passarinho, um pouquinho de cada vez. E uma regra prática é que toda refeição tem que ter proteína. Então, toda vez que for comer, dá preferência para proteína, porque eu preciso que esse paciente mantenha massa muscular, porque isso interfere na resposta do tratamento. Entendi. Então, o paciente que tem uma melhor massa muscular, ele tem menos toxicidade do tratamento, tem menos efeito colateral, tem menos mortalidade, uma melhor resposta no geral. Quer dizer, Tássia,
acho que o frango ajudaria de maneira interessante, não é? Ovo, algumas coisas Os ainda que derivados são do leite possíveis. também, né? Derivados, um queijo, ricota, Sim, coisas aí sejam mais E acessíveis. carne, quando a gente fala em carne, não precisa ser uma carne magra, uma carne de primeira. Pode ser uma carne cozida, pode ser miúdos. Então, isso é muito saudável também, por né? exemplo, moela. Pode ser moela. São extremamente proteicos, não é? Sim. Aí é o suína jeito também, de fazer. né? Carne suína. Carne suína magra. Isso é Exatamente. interessante, Evandro, que muitos pacientes falam, né? Não, carne de porco faz mal. Não faz mal, tem cortes de carne de porco acessíveis e com pouquíssima gordura, muito mais proteína, não é? Sim, Uma carne interessante. sim. E quando a gente fala de uma gordura natural, né, não é um embutido, não é uma carne ultraprocessada, que não tem esses conservantes, a gordura natural ela é até benéfica, porque aumenta a caloria também. Então, é uma forma de aumentar. Não precisa ser uma carne sem gordura. Esse paciente, eu preciso de aumentar a caloria dele. Deixa eu tirar uma dúvida, doutora. O que é baratinha sardinha? E sardinha diz que é excelente. É Excelente. verdade? Excelente. Rico em ômega 3, é acessível, é fácil abrir uma latinha ali. Então, ao invés de comer, por exemplo, só um pão no café da manhã, no lanche da tarde. Café da manhã é sardinha, não. Mas no almoço dá legal. No lanche da tarde, ao invés de comer só um pãozinho, coloca o pão, coloca uma sardinha, uma salada, isso tudo já vai enriquecendo, né? Não, e a sardinha, velho, dá para comprar Dá pra também, comprar porque que é barato. a fresca também é um bom então. valor, dá para fazer ali, é bem interessante. Mas a mesma de viu? lata não é caro. O atum já é um pouco mais caro, mas a latinha dá para ser comprada. Sim, mas o ômega 3, né, esses peixes de águas profundas, eles são ricos em ômega 3, que é um antioxidante, é uma gordura muito boa e é um dos suplementos que a gente mais estuda no câncer, é um dos suplementos que tem potenciais benefícios no câncer, de manter massa magra, de melhorar peso e melhorar também qualidade de vida. Engraçado isso, né? Melhora a qualidade Uma de coisa vida. importante de se colocar é que quando o paciente tem esse diagnóstico, chovem informações, como eu coloquei no começo. Aí ele sai desesperado comprando todos os suplementos e às vezes gastando o que não tem. Para comprar ômega 3 é caro. E como você falou, você tem peixes de águas profundas, né? Você tem oleaginosas também. Então é uma questão de ajustar a dieta dele. E se a gente tem um tempo hábil, Tássia, entre o diagnóstico e o início do tratamento, o que você sugeriria a esse paciente antes dele começar uma terapia? Comer proteína em todas as refeições. Se possível, manter atividade física de força, exercício de musculação mesmo, resistido para manter massa muscular e começar a se preocupar com a qualidade dos alimentos. Então, assim, vai falar, o açúcar alimenta o câncer. Não, mas até porque nosso corpo consegue converter em glicose um monte de coisas que a gente come. Mas o açúcar, por exemplo, não traz benefício, porque ele aumenta a resistência à insulina e o câncer já é uma condição que tem um aumento de resistência à insulina, não é benéfico. Então, comer comida de verdade, comer bicho e planta. Comer bicho e planta, descascar ao invés de abrir embalagem. É verdade. Uma coisa que você me falou que chamou atenção, quando eu falei da proteína no bloco, você falou preferível de origem animal. Por quê? A qualidade dos aminoácidos é muito melhor nos alimentos de origem animal. Entendi. Se eu penso, por exemplo, numa pessoa que é vegetariana, que não vai comer... O brócolis eu como demais. O brócolis ele é rico em outros nutrientes, né? Mas se eu penso em proteína de origem vegetal, por exemplo, a ervilha é um dos melhores. Mas não da latinha. Não, a ervilha é natural. Quanto mais natural, melhor, né? Claro. E A soja também, não é? Isso é interessante ou não? a soja é uma fonte, mas dependendo do caso não vai ser... Não vai ser interessante. Não vai ser interessante, mas a ervilha é boa, o grão de bico é uma fonte também. E é agradável, né? O paladar é agradável. Tudo de bom, né? O feijão com tem peixe ainda, um bacalhauzinho, De não? repente, uma orientação, a gente não está aqui para dar receita, mas Sim. o grão de bico com o ovo, o grão de bico Mas com pra dar alguma opção pra quem coisa. é verdade. Isso. E assim, isso. até a questão do ovo, né? Até para paciente que está... Estou com pouco apetite, não quero comer, ou tá nauseado, por Isso. exemplo. Aí você vai querer alimentos de sabor mais neutro, né? Para enriquecer esses alimentos com calorias, sabor mais neutro, a gente fala assim, um purezinho de batata, mas não tem muito nutriente, é só carboidrato. Onde fica a proteína, né, e onde ficam as fibras. Então, por exemplo, vai fazer um purezinho, coloca um ovo ali no meio e cozinha, né, 1, 2 ovos.
Ou hoje, é que isso também gera custo, né? Mas hoje tem suplementos proteicos sem sabor, que você consegue fortificar esses alimentos salgados, por exemplo. Claro. Que a gente conhece muito whey protein de sabor. Sabor morango, sabor... Sim, sim. Ou senão Mas tem aqueles sem suplementos, sabor. mas existe sem sabor e acaba sendo uma opção. Então, Agora eu vou fazer uma pergunta para os 3 doutores. Por que todo médico, todos os pacientes que estão no hospital consomem gelatina? A gelatina é bom? A gelatina é um alimento, a doutora Tássia vai falar melhor do que a gente, mas é um bom alimento de transição, né? Quando você tem um estado que você precisa estimular o trânsito e de digestão rápida, tem ali E tem proteínas. Tem, mas é um alimento de transição. Fala para nós, doutor. não tem tanto nutriente, tem um pouco, né? Mas é igual ele falou, é um alimento de transição e às vezes vai trazer conforto para o paciente, né? É geladinho, é molinho, é úmido, pensando no paciente que ou passou Tem por o uma sabor que cirurgia quiser. do trato gastrointestinal, ou que está com pouco apetite. Alguma válido, proteína, né? Pouco, né? É um né? pouco. É. Pouco. Acho que compondo, né, Sim. uma alimentação mais saudável, como a gente falou, né, vale a pena. Exatamente. Olha, Então, doutor, eu estou trazendo um monte de dica para quem está em casa e fala assim, bom, o que eu vou comer? Tem que comprar agora suplemento. Não, tem em casa, dá para fazer, está dando um monte de opção. Eu acho, velho, e era a ideia, porque às vezes eu já tive pacientes, tá, o Evandro lembra, ele fala assim, doutor, eu vou usar como proteína salsicha, mortadela, ele fala, olha, não faça isso. Aí não é interessante. Mas você fala, mas é mais acessível. Mas é um embutido, aí a gente vê os aspectos ruins desse tipo de alimentação, mas não é, Tássia? até aquelas outras partes do animal, mas que são, por exemplo, um pé de galinha é melhor do Eu que ia falar um caldo isso. de Do que ossos, que vai ter colágeno, que vai ter os eletrólitos, né? Então, assim, não precisa ser o industrializado, o ultraprocessado. Isso, sim, é muito ruim. Eu aconselho que todo paciente em tratamento ou um sobrevivente do câncer, né, que ele não consuma esses embutidos, esses ultraprocessados, porque isso é comprovadamente causador de câncer. É uma das coisas, dos multifatores, né, que podem contribuir para câncer. Isso já é E estabelecido. frango com quiabo, então. Ai, que delícia. Adoro. Adoro também. E isso é uma comida verdade preferida. mesmo, a história de associar esse tipo de alimento Sim. corante com alguns tumores, né, de bexiga, de tem intestino. Isso tem que se conservante, tomar Até um os cuidado. conservantes, né? Nitrito, nitrato, é. dos embutidos são carcinogênicos. Né? São Olha, causadores de antigamente câncer. tinha câncer, claro, desde que eu me conheço por gente fala de câncer, mas aumentou muito porque o brasileiro, o ser humano mudou o hábito alimentar, ele abre mais do que descasca, né? Eu acredito que sim. isso. Agora vejam, é interessante, assim, a gente fala, obviamente, mas nós somos, não é, iguais todo mundo. O meu filho menor, ele fala, pai, a salsicha vai ser o alimento do futuro, porque é uma delícia, faço um cachorro quente, já mato a fome, fácil de fazer, aí ele mesmo brinca, né? Pegamos todo o resto de tudo, papelão, né? Pé, rabo, tudo que ninguém quer, moe tudo, tempera e dá um alimento. pior que é gostoso Ah, mesmo. moleque, safado. É uma delícia. Mas assim, eu acho que também não tem. Se o paciente, né, quiser comer, porventura, um cachorro quente, Uma pode vez ou comer. outra, não uma é, vez ou Tássia? outra. A grande questão é consumir esses alimentos de forma rotineira e por um longo prazo. Isso sim traz prejuízo. Não uma vez ou outra. Isso Eu me lembrei de uma frase Não tem problema nenhum. famosa. Eles falam que no Brasil tem duas coisas que é melhor você não saber como são feitas, né? As leis e a salsicha. Verdade, doutor. Eu acho que as leis são piores que as salsichas, irmão. O doutor Galera, o senhor lembra outro doutor que o senhor trouxe aqui, que era o cardiologista? Sim. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que não é que você não possa comer. Por exemplo, ele falou, eu quando vou tomar um sorvete, eu quero o sorvete tradicional. Ah, o senhor quer o light? Não, eu vou tomar uma vez na vida, eu quero. Não é. Exatamente. É igual ela Claro. falou, você quer comer a salsicha? Uma vez vai comer, ué. não pode ser todo dia, mas claro, assim, vai ter um aniversário, vai ter algum. Claro, Coma, claro. seja Eu feliz. até comentei isso com a Tássia no hospital uma vez, é o equilíbrio, não é? Sim. É o equilíbrio, nem tanto lá, nem tanto cá. Buscando sempre uma coisa mais saudável, mas, sei lá, uma vez no mês, foi comer um cachorro quente, não precisa comer 10, né? Comeu lá, pronto, isso, culpa, né? sem culpa, Sem isso culpa. não vai Sem dar culpa. impacto. Uma vez ou outra. Não precisa Mas ser aquele buscar o cachorro quente equilíbrio. lá.
Aquele lá que é ruim, que é uma imitação daquele... Nossa. O saudável, que às vezes não é tão gostoso, né? Come o verdade. gostoso, come o que faz mal mesmo, mas que seja uma vez por mês, uma vez a cada... Então você vai falar para nós do macarrão instantâneo que toda mãe dá para o filho, que é mais fácil. Ai. Não, e às vezes o paciente oncológico faz também. Né? Às vezes põe Não lá vamos um falar marca, mas é rapidinho. gostoso. Então, assim, mas esse também é porque tá muito carboidrato sem... Não tem né? nutriente, é Não caloria tem nutriente, vazia, né? E que vai elevar a glicose e vai causar resistência à insulina. Então a gente, vai comer o miojo, então como que eu como um miojo mais saudável? Eu falei, Marca. Não, vai daí, tudo bem. É que a gente Tudo queria bem, eles não precisam da nossa propaganda. É o que todo mundo tem. Todo mundo tem. Como que eu como um macarrão instantâneo de forma mais saudável? Coloca proteína, coloca frango desfiado, coloca carne moída, coloca lá os legumes, os vegetais, o brócolis. Tá vendo, doutor? Fica mais saudável. Tudo tem caminho. Tudo cara, tem tá vendo? caminho. É interessante. Legal, a gente pode fazer verdade, porque quem gosta não vai mudar nada para um leguminho, lá tá tudo certo, né? Claro. Nossa, adorei isso. Ô, Tássia, você falou de caloria vazia, aí eu lembro do álcool. Como é que fica aí o álcool, mesmo em quantidades pequenas? A gente acabou de falar do equilíbrio, mas é uma coisa que os pacientes perguntam muito, né, Evandro? Sim. Ô, doutor, posso tomar uma cervejinha, posso tomar um vinho? Que não adianta, o brasileiro gosta muito de cervejinha. Né? A gente tende, pelo menos nos nossos casos, são casos graves em geral, a falar não. A falar, olha, não dá. Nós já tivemos, Evandro, casos que internaram fazendo químio, que tomaram mesmo cerveja e internaram com hepatite alcoólica, porque dá um efeito, vamos dizer, somatório com a quimioterapia. Muito grave, né, Evandro? São Sobrecarrega o casos fígado. graves. Você Pode já tá fazendo interagir quimioterapia, com quimioterápicos, né? Então, durante o tratamento ativo, é desaconselhado. A gente não aconselha de jeito nenhum consumir álcool em quantidade nenhuma. Depois, né, curou, a gente nunca vai incentivar a pessoa a consumir álcool. Claro. Mas se a pessoa decidir consumir álcool, que seja em quantidades muito pequenas, então a dose para mulher, por exemplo, é 1 taça de vinho, para homem no máximo 2, e ficar nisso, porque e depende também do tumor. Porque, por exemplo, câncer de cabeça e pescoço é desaconselhado mesmo após o tratamento que esse paciente consuma álcool. Mesmo em dose pequena. Mesmo né? em dose pequena. Isso é Câncer de importante. cabeça e pescoço, ou problemas hepáticos também, câncer no fígado. Então, nesses pacientes, a gente desaconselha total mesmo, abstinência. E pode acontecer isso, interagir com os quimioterápicos, né? O paciente, às vezes, tem mucosite, vai inflamar mais a mucosa, vai piorar a náusea. Então, não traz benefício. E se for consumir depois dessa fase ativa do tratamento, pequenas doses. Tem aquela história, você toma um vinho, ele tem alguns componentes que melhoram, protegem a parte cardiológica, mas isso não vai valer para os tipos de pacientes que a gente atende, os oncológicos, não vale a pena. É um pedido, né, Evandro, que não usem isso, principalmente se quiser ter uma perspectiva boa, né, de cura. Qualquer tipo de câncer não pode consumir álcool. Não podemos incentivar isso, não. Não vale a pena. Né? Eu agora vou fazer a pergunta para os doutores para trazer essa informação. Acho que os três vão saber responder, lida nessa área. Tem, se é que você pode dizer, tem um câncer mais agressivo? Porque hoje a gente está vendo muito câncer de próstata, câncer do reto, câncer de mama sempre tem, né? É frequente. Mas assim, desses três que eu falei, tem um desses três que é o mais agressivo, que é mais difícil de curar? Olha, Vera, eu Tudo não... no começo, eu já vai dizer já sei. Hoje a gente tenta não classificar assim, Vera, porque as pessoas falam, não, então o meu é melhor. Não, não é. Todos são importantes de terem tratamento, né? O correto, esses aspectos nutricionais, ter o nosso sonho que todos tenham acesso aí a bons tratamentos, a bons médicos. Alguns talvez tenham uma evolução mais insidiosa, mais lenta, outros têm uma evolução mais rápida, mas assim, a gente tem muito receio, velho, quando a gente fala, o seu é menos agressivo, a pessoa não procura. Verdade. Não pode. Teve alguma coisa alterada, vamos tentar procurar mesmo no ambiente SUS. São José tem bons fluxos aí para que os pacientes cheguem ao tratamento oncológico. Então, viu algo estranho? É sempre importante procurar. Não é, Ivan? O que você acha? Sim. Eu acho que sempre a gente
sempre que a gente faz generalizações, né, a gente vai incorrer em algum erro. Verdade. Então, em média, você tem determinados diagnósticos que vão bem, mas dentro daquele grupo, às vezes, tem alguns que não vão. Você tem que individualizar essa abordagem, né? Eu queria fazer uma pergunta, Tássia. Hoje tem muita moda de dieta, né? Dieta cetogênica, jejum intermitente, restrição disso, daquilo, não toma leite, não come carne vermelha. Verdade. Isso, em geral, não se aplica ao paciente oncológico, né? Não. Porque eles buscam muita informação hoje na internet, na IA, né? No paciente oncológico e em todo mundo também, a gente tem que começar pelo básico. O que é o básico? Você fornecer a quantidade de calorias e proteínas que todo mundo precisa. Quando você vai para essas dietas muito restritivas, fast mimic diet ou jejum intermitente, qual que é o grande risco no paciente oncológico? É o fazer menos calorias do que ele precisa e isso implicar uma desnutrição. Menos calorias e menos proteínas. Também já aconteceu com um paciente que eu estava acompanhando, que decidiu fazer um tratamento alternativo e aí tirou toda a proteína de fonte animal da dieta. E essa paciente que ela já estava em cuidados paliativos, mas assim, foi marcante isso, porque ela desnutriu muito e ela não levantou mais da cama. E levantaram essa bola que o câncer se alimenta do açúcar. E aí tem gente que vai por essa linha, fala, então vou deixar de comer, para não alimentar o câncer. E aí a pessoa desnutre. Né? Desnutre, e se fosse assim, seria muito fácil a cura do câncer, né? Tirou açúcar. Mas a grande questão, o que é o açúcar, né? O açúcar é a sacarose, é a frutose mais a glicose. Quando a gente absorve o açúcar, isso vira glicose no nosso corpo. E é a principal fonte de energia, não só das células cancerígenas, mas de todas as células do nosso corpo. Então, vários alimentos que a gente come, eles viram açúcar, que é a glicose, né? E o nosso corpo consegue pegar outros nutrientes e transformar também em glicose. Nosso corpo faz a gliconeogênese hepática, né? Então, nosso corpo pega isso e transforma como fonte de energia. Não é tão simples assim. Poderia ser que já tinha uma solução, né? Mas não é. O câncer é uma doença complexa e a grande questão, assim, é cuidar da nutrição. Então, quantidade de calorias adequadas, quantidade de proteína e, se possível, o exercício físico. Se não tiver nenhuma contraindicação ao exercício físico resistido. A grande questão. Depois, aí a gente vai para os detalhes. Precisa suplementar? A gente entra com suplemento. Precisa de uma vitamina? Só se tiver deficiência. Nada de antioxidantes em excesso pode, inclusive, prejudicar o tratamento, né? A gente sabe que os antioxidantes, eles precisam de radical livre, né? Se for em excesso antioxidantes, eles podem ser pró-oxidantes, pode piorar, interagir com também o tratamento, prejudicando o tratamento mesmo, diminuindo a resposta. Então, altas doses de vitamina C. E vitamina C é um negócio fácil de fazer altas doses. Sim. Fácil, não é? Nós. Muito. Claro. Porque na farmácia você tem ali a vitamina C efervescente sem receita e 1 grama é uma dose super alta. Aquela que tem um comprimidinho ali todo dia é uma dose super alta, já está fazendo uma mega dose de vitamina C que pode atrapalhar o tratamento. Outras vitaminas que depositam também tecido gorduroso, a vitamina A, por exemplo, né? A vitamina D, às vezes as pessoas querem fazer de forma injetável, isso é muito arriscado. A D é do sol? A D é do sol. E aí, muita gente tem deficiência de vitamina D, mas eu desaconselho totalmente fazer vitamina D, por exemplo, injetável. É verdade que depois dos 60 anos você pode tomar sol o dia inteiro que você não vai absorver nenhuma vitamina. É verdade? Não sei disso, absorve. Bom, porque falaram, olha, depois de 60 pode ficar o dia inteiro torrando sol, você tem que suplementar. E ainda, cuidado, com câncer de pele ainda. Mas você sabe que esse câncer de pele não tem nada a ver com assunto, mas só para fazer um pontuar. De tanto falar pra gente que sol fazia mal, não sei o que o pessoal hoje tem deficiência de vitamina do sol, da vitamina D? Mas o sol na hora certa, né? O nosso país tem um sol realmente muito forte, tudo, mas as pessoas até hoje usam um pouco mais de protetor solar e tudo, olha, né, cara? Câncer, isso. Todo mundo ficou com medo do sol, todo mundo escondia de sol. Mas né? não precisa, não. Mas porque a gente fica também nas construções, a gente fica dentro de casa, trabalhando, a gente não tem muito acesso a... difícil, né? E também a gente vai ficando velho, Vera. Você, eu. Mas eu gosto do sol mas ainda, eu. mesmo melhor E a pele vai ficando grossa, parece um jacaré velho. Então, eu amo o sol. Não aguenta mais o sol. Mas eu amo o sol. Não fico mais igual as mocinhas faz, fica lá levando um lado, o outro, mas eu amo o sol. Tem uma pergunta aqui para você. A pessoa
com câncer pode engravidar? Ixi, agora eu vou passar a pergunta para os doutores. Acho que eu nunca perguntei isso para você. Tem uma pergunta que é no WhatsApp. Pode engravidar? Não que ela vai querer, mas pode acontecer. E aí? Pode acontecer. A gente sempre orienta nesse período métodos contraceptivos, né? Porque naquele momento você tem que se dedicar ao tratamento. E a terapia, por si só, ela pode ser tóxica para um feto, para o embrião. Então, você tem que abordar isso no começo ali. Sério? Radioterapia, quimioterapia, interfere na... Você tem um risco maior de malformações, de perdas, né? Se ela engravidar, tem que parar com a quimioterapia. Aí você vai avaliar caso a caso. Tem casos que são muito graves, né? A gente, às vezes, fica num dilema. Eu queria só voltar numa coisa que o Fernando sempre bate muito nessa tecla. Se você, voltando só na dieta restritiva, por causa da busca por informações na internet, sem procurar um nutrólogo, um nutricionista. Esses pacientes acham que tem que restringir tudo, e a gente sempre tem que lembrar que quando você restringe tudo, o tumor pode até... Ele vai conseguir a glicose de algum jeito, vai tirar do seu organismo, mas você está prejudicando o seu sistema imunológico. Né? O Fernando sempre fala muito disso. O sistema imune precisa de calorias, precisa de vitaminas, precisa de proteína para funcionar. E não é a quimioterapia ou a radioterapia só que cura o câncer. Você precisa do seu sistema imune intacto também, inteiro. Então, o neurônio precisa estar funcionando, se a pessoa não aguenta, ela entra em fadiga, não raciocina direito, fica irritada, terminam relacionamentos por causa de câncer. Né? Então, nada de dieta restritiva, né, doutora Tássia? Isso aí. Por paciente oncológico, dieta de qualidade. Alimentos que você não precisa ler um rótulo para saber. Ovo é ovo, o brócolis é o brócolis, alimentos o arroz de verdade, né? Comida de verdade. Não bolacha. Isso assim, evitar porque não traz benefício e pode piorar a resistência à insulina. Então, assim, não porque vai alimentar o câncer, mas porque não traz benefício e piora a resistência à insulina, pode trazer outras consequências. Quando você fala em insulina o tempo todo, a pessoa com câncer tem algum problema em produção de insulina? Ela tem naturalmente uma resistência à insulina. A insulina é o hormônio, é uma chavinha que coloca o açúcar, a glicose, dentro da célula para gerar energia. Então, no paciente oncológico, por conta da inflamação, de alguns sinalizadores do próprio tumor, essa chavinha é como se ela não funcionasse bem. E ali o corpo não consegue aproveitar de forma adequada aquela glicose e vai ficando alta no sangue, o corpo vai produzindo mais insulina e vai criando uma resistência à insulina. Então, para esses pacientes também, a gente pode restringir o carboidrato, principalmente refinado, né? Então, quando eu falo em carboidrato refinado, o que é? Pão, tudo que é feito de farinha refinada. Pão, bolo, bolacha, torrada, excesso de arroz, excesso de batata, macarrão. Isso tudo é fonte de carboidrato refinado. Os sucos, né, as bebidas, que às vezes a pessoa lê lá, mas é suco natural, integral, mas você tira toda a fibra da fruta e fica só o açúcar. Então, uma alta carga de açúcar. Suco de caixinha, você fala, né? Mas mesmo, mas mesmo o integral natural, aquele lá, o integral de uva, o integral de laranja, você tira toda a fibra e fica só o açúcar da fruta. É natural? Mas não traz benefício, porque você faz... É absorvido muito rapidamente, vai fazer um pico de glicose no seu sangue e aí não traz benefício. E é uma forma assim, é uma caloria vazia, igual a gente falou. Claro. Mas como é que eu faço o suco em casa de laranja aqui no espremedor? Beleza. Chupa a laranja. Uva, chupa a uva. Come a uva. Come a uva devagar. Se possível, com outras coisas, como uma fonte de proteína, junto um iogurte integral, natural, aquele que é leite, fermento. Se possível, coloque uma fonte de fibra. Chia, né? Aveia também é uma fonte de fibra, mas também é rica em carboidrato. Em carboidrato, cuidado com a aveia, calórico. Nossa, se eu penso tanta em aumentar a caloria, eu posso usar a aveia, com certeza. Mas se eu penso só na fibra, eu gosto muito da chia, da linhaça, do psyllium, que aí você coloca no iogurte, então aquele açúcar lá da fruta que vai ser alto, ele não vai fazer um pico mais, porque a proteína e a fibra elas vão lentificar a absorção
desse Então, açúcar. suco nem... A gente fala assim, estou fazendo espremedora Suco de laranja. limão, suco de limão, de maracujá, de frutas vermelhas, aí não tem tanto açúcar. E se quiser o gostinho doce, usa adoçante. Ai, que Ou sabor natural. Às vezes até ajudam a aliviar um pouco a sensação, né? Pós-quimioterapia. Limão, A gengibre, náusea. né? O gengibre. Eu ia falar. Até o náusea, gengibre, né? Na náusea, alimentos, os cítricos na náusea. Mas se tiver a inflamação, a mucosite, aí já tem que evitar os cítricos. Isso, né? vai mas se for incomodar. náusea, ajuda. Alimentos já Hoje, Tássia, até a gente tem deixado o paciente à vontade quanto à mucosite. Porque a gente tem pacientes, né, Evandro, que eles falam, olha, eu tomo um suco de limão mesmo com a mucosite e não tenho problema. Mas, se você não tem nenhum problema, é excelente, pode fazer. Dentro desse contexto, Tássia, existem frutas que dão um menor pico de glicose e insulina, né, necessidade. E quais que você recomenda? Por exemplo, os pacientes perguntam sobre abacate. O abacate ele tem pouco açúcar, né? Então ele é uma fonte boa de gordura e não aumenta a glicose. O kiwi, o morango, as frutas vermelhas no geral, a ameixa. Do outro lado, as frutas mais doces, né? Banana, manga, uva, são frutas que são muito doces, que talvez para uma pessoa que já tem uma resistência à insulina, já tem uma glicose mais aumentada, aí você evita essas frutas. Sempre a gente está falando em evitar, né? Mas não precisa zerar, mas dá preferência para as outras, ocasionalmente, quer comer, pode comer. Lembrando que sempre vai ser melhor você comer essa fruta, é muito melhor do que você comer um biscoito, né? Claro, então, tentar mudar essa relação com a alimentação nesse momento do tratamento ou do tumor, né? Eu lembro de um caso de consultório que eu tenho. A paciente, ela tinha um câncer de mama que chegou para mim antes de chegar no oncologista. Então, ela chegou para mim com câncer de mama metastático. E ela tinha uma alimentação muito ruim, comia muito fast food, trabalhava muito, estressada, dormia mal, sedentária. E aí eu falei assim, olha, da parte da oncologia, não sei o que eles vão fazer, mas da minha parte, o que a gente vai fazer? Eu quero que você coma comida de verdade. Porque ela tinha um sobrepeso, só que tinha baixa massa muscular. Eu falei, não quero que você faça restrição agora. A gente vai priorizar a proteína e, se o seu oncologista liberar, você vai começar a treinar. E aí, depois de um tempo, ela voltou para mim, tinha ganhado um pouco de massa muscular e perdido gordura. E aí eu falei, nossa, beleza, ótimo. E ela teve uma ótima resposta ao tratamento, ficou em remissão total. E depois ela chegou para mim, um mês depois, ela falou assim, Tássia, eu estou muito preocupada porque eu estou perdendo peso. E aí, será que a doença voltou, né? Então, ela chegou com essa preocupação. E quando a gente foi fazer a bioimpedância dela, que analisa a composição corporal, o que a gente viu? Essa perda de peso dela foi só de gordura e ela ganhou massa muscular. Porque com o tratamento do câncer, ela se preocupou muito mais com a alimentação, começou a treinar, ela nunca tinha treinado, aí começou a treinar a musculação, parou de comer açúcar, começou a comer direito, e aí foi um emagrecimento saudável que ela teve. Então, eu falei, olha, fique tranquila, porque não tem a ver com a doença. Não tem a ver com a doença, né? Você perdeu gordura e não massa muscular, e melhorou resistência à insulina, que ela já tinha, foi muito legal. Por isso que é interessante, se a pessoa puder ter esse acompanhamento com um profissional para avaliar se é desnutrição, é um emagrecimento saudável, né? Que pode acontecer também. Os nossos pacientes perguntam, mas eu vou fazer exercício, eu preciso gastar com academia? Não. O início, é óbvio que tem que ser algo evolutivo, mas o início, como a Organização Mundial de Saúde recomenda, a caminhada. Sim. Eu posso começar com isso. Isso fortalece a musculatura das pernas, do abdômen, das costas. Sim. A caminhada de 50 minutos em geral, ou vai de maneira evolutiva, não é? Não pode ser um passeio, tem que ser uma caminhada mais rápida. E isso vai dar um impacto também no aspecto alimentar. Eu começo talvez ter um pouco mais de apetite, e aí eu vou buscar um alimento melhor. Isso é um começo e é barato. Eu consigo andar pela rua, né? E é um tratamento para a mente também, né? Eu estou vendo excelente. Outras coisas, eu estou liberando ali os neurotransmissores de prazer, de bem-estar, né? Eu estou vendo verde, recebendo sol, melhorando minha vitamina D, respirando ar puro. Então, isso tem muitos benefícios com o exercício. Muito interessante, né? E não precisa ter o custo, que é uma preocupação, como o Evandro falou, são pacientes
advindos do SUS, né? É uma dona de casa que não precisa ter esse custo, né? Dá para fazer muita coisa em casa. Hoje tem exercícios em casa, abdominais que você faz na cadeira, não é? Então, assim, vi gente encher garrafinha de água, fazer pezinho na mão e pronto. Então, assim, há caminhos alternativos e interessantes. Uma coisa importante também de se falar que não existem alimentos que curam câncer. Se você encontrar essa informação na rede, é falsa. Né? Não tem superalimento. Quem dera, né? Podia ter, né? Eu não vou nem falar o nome de um que já me falaram. Com giló. Não existe isso, gente. Não, só falou giló, mas eu vou falar bicarbonato de sódio. Não tem. Você já ouviu falar isso, né? Já, babosa, o pessoal fala, toma babosa, vai curar o câncer. Folha de grafiola. Não tem isso, gente, infelizmente. A alimentação, como a Tássia falou, é algo equilibrado, que melhore a sua condição, mas não tem nada assim milagroso. O doutor, e o engraçado que a gente vê médico falando, eu vi médico dizendo, bicarbonato de sódio não te falo porque é barato. Esse então, não te falam, é muito comum, né? Hoje. Não é esse tipo de fala. Porque como é que vão falar? Eles têm interesse em laboratório, é essa história que eles vêm falar. Falam, é barato, por isso que ninguém fala que cura. Que cura. Não tem. Você tem muito clickbait, né? Não te falam isso. Desde que eu conheci vocês, era a ideia, né? Lembra que eu vim com o Dr. Rodolfo? Era assim, sempre a informação aqui, tá, de qualidade, uma informação real, que ajude. Nada que seja inventado, que tenha algum interesse por trás, né? Com certeza. E é uma coisa do ser humano, né? Porque não só na oncologia, no câncer, as pessoas buscam isso, mas em outras áreas também. A pessoa fala assim, mas não tem um remédio. Hoje eu atendi uma paciente com esteatose hepática, que é uma doença que vem do estilo de vida, da resistência à insulina, de uma alimentação muito rica em caloria, carboidrato. Ela, mas você não vai me passar o remédio? Eu falei, não, vou te passar o mais difícil, dieta e exercício. Porque o remédio é fácil de tomar. Então, por isso todo mundo quer um superalimento. É fácil. Agora, você mudar seu estilo de vida, fazer uma alimentação equilibrada, fazer exercício físico, um sono de qualidade, isso dá trabalho, né? Então, tá todo mundo atrás dessa pílula mágica e fácil que não existe. Milagroso, né? Algo milagroso. Pronto, vai tudo resolver. Um superalimento. Não vai. Existem alimentos funcionais, né? Que têm um benefício adicional à saúde, mas nunca é um alimento só. E assim, sempre lembrando que a forma sempre consumir o alimento é muito melhor do que suplementar. Sempre consumir o alimento in natura. Então, variedade de alimentos é muito importante também. E esse negócio de suplementação é muito perigoso. Eu vejo assim, por quê? Se você vê, os alimentos já interferem com medicamentos, alimentos, suplementos, e a pessoa ainda tem a questão do tratamento oncológico, quimioterápico, que vai... Aí a pessoa fala, mas é só um fitoterápico, é só uma vitamina. Pode atrapalhar o tratamento. Então, doutora, quando você diz assim, o pessoal gosta mais fácil, é verdade. Você não vê aí a modinha para todo mundo tomando um remédio que é para diabético, para emagrecer, porque é mais fácil? Mas a canetinha, a bendita canetinha? Mas o remédio é um dos pilares do tratamento. Então, a dieta, o exercício e o remédio nunca é um só. Se a pessoa está tomando só o remédio, acreditando que ela está tratando e está comendo mal e não está fazendo exercício,